Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo o Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 4, que trata como tema central uma conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. E há muito que aprender sobre o Evangelho lendo esse texto. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo, todavia, não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Bom, esse texto começa falando sobre algo que a gente já comentou, que era a questão em torno do batismo de João, toda a polêmica que isso envolvia com os fariseus e também sobre essa prática e o significado dela. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a mesma cidade de Samaria, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva, a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai busca tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo.
Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Bom, nós vamos parar até aqui, porque tem muita coisa aqui para a gente falar. E é tão interessante que a palavra de Deus, quando a gente vai lendo, algumas coisas que a gente leu antes e não ficou tão claro, vai ficando claro, especialmente no Evangelho de João. É muito interessante começar esse capítulo aqui com essa questão de que a razão que levou Jesus a sair da Judéia é porque os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João. E aqui o texto, João deixa claro que não era Jesus que batizava com água, mas sim os seus discípulos. E aí vamos ter esse encontro de Jesus com essa mulher. E interessante que o tema dessa conversa é água. E a gente prestando atenção, porque o que aconteceu foi que Jesus, os discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus estava sentado ali perto desse poço, que é o poço de Jacó, e o costume era, né, daquela região, que as mulheres vinham buscar água para levar para suas casas e para suas necessidades. E Jesus, quando essa mulher samaritana chegou, ele pediu para ela água, porque ele estava com sede. Evidentemente, ele não tinha como tirar essa água, porque as mulheres traziam os cântaros e tiravam a água. E obviamente, também Jesus estava ali naquele lugar esperando essa mulher para conversar com ela. E quando ela chegou, ele pediu para ela, né, que ela pudesse tirar um pouco de água para ele beber. E ela ficou surpresa, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E a origem desse povo samaritano vem desde lá do cativeiro da Assíria. Você lembra que, quando você lê o Velho Testamento, estuda história também, sabe que houve um cisma em Israel, e duas tribos e os levitas que viviam nessas cidades dessas tribos passaram a formar o reino de Judá, governada por um descendente de Davi, e 10 tribos formaram o reino de Israel. O reino de Judá tinha como capital Jerusalém, e esse reino de Israel tinha como capital Samaria. E a gente, quando lê, sabe que para que rompesse, né, essa unidade religiosa entre samaritanos e judeus, o rei de Israel estabeleceu lugares altos para que o povo adorasse a Deus dessas 10 tribos nesse monte. Acontece que mais tarde esse povo de Israel foi se afastando cada vez mais de Deus. Deus enviou profetas, inclusive o profeta Elias, que a gente já falou, né, sobre João e o ministério de Elias. Mas mesmo assim, esse povo de Israel ali, capital Samaria, afastou tanto de Deus que eles acabaram sendo levados cativos pelos assírios. E essas 10 tribos desapareceram. Mas não foi todo mundo que foi levado do cativeiro. Aquelas mais pobres, mais simples, eles continuaram ali. E eles também, os assírios, trouxeram outros povos para viver ali. E se formou, essa é a origem histórica dos samaritanos, uma mistura do que sobrou do antigo povo de Israel, que se misturou a esses outros que vieram, mas eles continuaram crendo no Deus de Israel e continuaram adorando a Deus ali nesse monte. E por isso os judeus não se comunicavam
com os samaritanos, porque não reconhecia eles como povo de Deus, nem reconhecia a adoração deles a Deus e coisas que a gente compreende bem, né? Que faz parte do mundo religioso, onde as pessoas acreditam que a maneira que elas entendem é que é a certa, a maneira que elas adoram é que é a certa, o lugar onde elas adoram é que é o lugar certo. E Jesus vai falar sobre isso também, porque essa mulher ficou surpresa de um judeu conversando com uma mulher samaritana, né? Mas Jesus então diz para ela, olha, se você soubesse que esse que está te pedindo um pouco dessa água do poço, pode te dar uma água, e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E obviamente, claro, aí a gente lembra da conversa de Nicodemos, quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus não estava falando de um nascimento literal, biológico, né, natural, e sim de um novo nascimento, de uma mudança que precisa acontecer na nossa mente, no nosso coração. Jesus está falando a mesma coisa para essa mulher, mas aqui ele usa como figura a água, que até hoje, para muitos religiosos, é literal, né? A gente já falou também sobre isso. Muitos acreditam que esse batismo que João fazia, que depois os discípulos passaram a fazer, isso tem algum... faz parte, né, do servir a Deus. Mas essa água, que agora Jesus deixa claro aquilo que disse para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, se refere também ao novo nascimento, à conversão, a essa experiência que nós podemos ter quando nos encontramos com Cristo. E ele diz que essa água não só mataria a sede, mas também seria na vida dessa mulher uma fonte, ou seja, um lugar onde outros poderiam matar a sua sede. Porque é isso que acontece. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, não só ele sacia a sua sede pessoal, seu vazio, aquela sede, aquele desespero, aquela falta de sentido para a vida, né? Nós encontramos isso quando nos encontramos com Deus em Cristo. Mas não só mata a sede, essa é a grande diferença do Evangelho. O Evangelho não é uma resposta apenas para uma necessidade pessoal, individual. O Evangelho tem um efeito para todos os que estão ao redor. A água viva, que é Cristo, essa água que ele nos batiza com ela, não aquela água literal que os discípulos batizavam as pessoas, mas a água que transforma, que lava, que limpa e principalmente que sacia a nossa sede. Ela é uma água que jorra como fonte, para que outros também encontrem a salvação das suas almas. E é isso que Jesus está falando para essa mulher aqui. Mas ela está tendo dificuldade de entender, assim como Nicodemos teve e assim como nós muitas vezes temos. Então vamos a partir do verso 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus não só sacia a nossa sede existencial, que os filósofos existencialistas tão bem descreveram, o desespero, falado por Kierkegaard, a náusea, falado por Jean-Paul Sartre, a loucura, a falta de sentido, a falta de encontrar-se consigo mesmo, e que os existencialistas haviam chegado à conclusão, muito por causa do que eles sabiam de Cristo, é o que eles viam na religião. E chegaram ao ponto de dizer que a vida não tinha mais sentido. Que a vida não tem sentido e a gente que tem que tentar dar um sentido para ela. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer isso. Porque nós voltamos a ter sede. Porque nós nos frustramos quando nós encontramos sair sozinho do atoleiro em que a humanidade entrou, que a Bíblia chama de pecado. E é aí que entra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque só Jesus pode saciar essa sede. E ele sacia essa sede porque ele não só nos devolve ao propósito de Deus, nos revela o sentido da nossa existência, mas ele também trata com o problema do pecado, que é esse egoísmo, que se converteu em individualismo, que tanto marcou o mundo depois, a partir da idade moderna, né? Essa visão individualista que maculou a própria religião, que fica muito centrada ainda nessa questão entre o indivíduo e Deus apenas, e perde esse sentido de que a nossa existência, ela tem uma razão de ser, que é compartilhar, cuidar uns dos outros. E é por isso que Jesus fala que essa água não só mata a sede, a água que Jesus nos dá, mas ela também é uma fonte para a vida eterna, uma fonte para o reino de Deus, que é o propósito da nossa existência, que é o que se relaciona com a razão de Deus nos ter criado, que é esse cuidado uns com os outros, esse servir uns aos outros. Verso 15 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E é muito interessante isso, porque olha o que essa mulher vai dizer. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos. O que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Essa mulher realmente está agora abrindo o seu coração em sinceridade para com Jesus. Ou seja, ela está sendo verdadeira. E aqui vem algo que, quando eu leio o Novo Testamento e ouço as palavras de Jesus, eu percebo a importância desse encontro verdadeiro com Cristo, onde a luz de Jesus ilumina as nossas trevas
e nós, em sinceridade, reconhecemos o caos da nossa vida, da nossa existência. Porque essa conversa aqui é uma conversa sobre o propósito da existência. E essa mulher, quando Jesus pede para ela trazer o marido dela, porque ela disse que queria beber dessa água, na verdade Jesus está convidando essa mulher para que ela abra o seu coração para receber essa água. E essa é algo fundamental para alguém que quer realmente se converter a Cristo, ou ser convertido a Cristo, para alguém que realmente quer experimentar esse novo nascimento que Jesus falou com Nicodemos, que é a sinceridade, a verdade. Essa mulher poderia ter feito uma desculpa, mas não, ela foi sincera. Eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém numa relação de companheirismo verdadeiro. Eu já tive 5. Jesus disse isso para ela. Você já teve 5 maridos. E pior, o que você tem agora não é teu marido. Ou seja, deveria ser o marido de uma outra mulher, que agora ela estava vivendo com esse homem. Mas a questão é que essa mulher, ela está enxergando que a sua vida, nas suas relações, é complicada. Não só na sua vida pessoal. Porque a dificuldade que nós temos com o nosso próximo reflete a dificuldade que nós temos conosco mesmo e reflete também o distanciamento que nós temos com Deus. Agora ela está diante de Deus, feito homem. Agora ela está recebendo a luz para enxergar suas próprias trevas. E agora ela está sendo sincera. Por isso Jesus disse, dissestes bem, falastes a verdade. E aí, verso 18, verso 20, verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Deus não está preso a um lugar. Deus não está restrito a um lugar. Muito menos essa questão, essa discussão entre judeus e samaritanos traz realmente a direção correta nesse assunto. Ainda que os judeus tenham sido o povo escolhido para que através dele viesse o Salvador do mundo, isso só não fazia daquele povo alguém que realmente tinha saciado a sua sede. Há muitos textos sobre saciar a sede.
no Velho Testamento, dito pelos profetas, né? E essa sede, como eu já disse, é uma sede existencial. É uma sede do nosso próprio coração. Mas a água, como eu disse, é uma fonte. E essa mulher, quando ela foi sincera, ela deu o primeiro passo para poder beber dessa água. E aqui Jesus trata dessa questão de adoração. Quando ele diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque não é num lugar. Apesar de que a religião tende sempre a estabelecer um lugar, a construir templos, a cercar as pessoas em torno de um lugar, de uma doutrina, de uma explicação apresentada como única verdadeira, ainda que o próprio cristianismo tenha se convertido nisso, né? Começando lá com a Igreja Romana, né? Que estabeleceu-se como única igreja verdadeira, que tem o único conjunto de credos, de explicações sobre Deus, explicações humanas sobre Deus, e quem não se adequa a isso está fora. E que a Reforma Protestante não conseguiu romper com isso. Por isso acabou virando uma porção de lugares. E aí eu me lembro daqueles lugares altos que foram estabelecidos a partir do reino de Israel, né? Esse reino de Samaria. E que se tornou uma prática, né? De se estabelecer lugares. E é o que nós vemos hoje no cristianismo, né? Um povo dividido, um povo que acredita realmente que é um lugar, que é uma teologia correta, que é uma explicação sobre Deus correta, que eles dizem bíblica, né? Até a Bíblia eles transformaram num ídolo e colocam o entendimento que eles têm como razão para se dividir, para não ter comunhão com todos. E aqui Jesus está dizendo que não tem nada a ver com lugar. Deus é espírito. Como dizia Karl Barth, o totalmente outro. Por mais que nós temos algum entendimento e muito limitado sobre Deus, porque o que nós não conhecemos de Deus é infinitamente mais do que o que nós conhecemos. Mas nós insistimos em dizer que a nossa interpretação, a nossa explicação é a verdade. E tornamos o nosso entendimento o centro da nossa adoração. E nós deixamos de adorar a Deus em espírito e passamos a adorar a Deus em teoria. Adoramos aquilo que nós entendemos de Deus. E pior, fazemos de um lugar o lugar correto. E é isso que Jesus está dizendo, Deus é espírito. Lembra quando Jesus disse para Nicodemos que é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai? Ou seja, esse prostrar-se diante do totalmente outro, diante daquele que, por mais que nós o conheçamos, nós ainda não conhecemos nada sobre ele. E esse adorar, esse prostrar diante de Deus como Espírito, mostra que nós finalmente podemos entender que Deus é grande, que os caminhos dele não são nossos caminhos, que ele é totalmente outro, mas que se revelou de uma forma que nós podemos começar a conhecê-lo em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos ser verdadeiros.
Não tem como adorar a Deus em espírito sem estarmos na verdade do que nós somos, na verdade das nossas limitações, na verdade das nossas incoerências, das nossas contradições, dos nossos pecados. Se nós perdemos essa verdade, perdemos a luz de Deus. É por isso que lá em 1 João diz que quem diz não ter pecado não está na verdade, não conhece a Deus e não está na luz. E essa mulher, ela deu um passo primordial. Quando ela disse, olha, eu não tenho marido. Esse dizer eu não tenho marido é a confissão dessa mulher sobre si mesma. É o abrir o coração para Deus. Porque essa parte é nós que temos que fazer. Isso nós temos que fazer porque isso é o que nós somos. Nós somos livres para escolher. Receber essa luz de Deus, beber dessa água, receber o Espírito do Senhor no nosso coração. Isso tem que partir de nós. Isso só acontece quando nós somos verdadeiros. Então, nós queremos terminar aqui essa conversa, nós vamos continuar domingo que vem sobre a necessidade que temos de verdadeiramente chegarmos a Deus, para que Ele possa nos dar essa água, que não só mata a nossa sede existencial, mas é uma fonte para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe.